muito importante também que essa pessoa ela esteja acompanhada com um advogado na hora também de fazer o financiamento, não é mesmo? Sim, é importante que você tenha esse controle, né? A gente fala sempre da auditoria imobiliária. É muito importante que na aquisição de um imóvel você possa apresentar até não somente o contrato de financiamento, que você apresente os outros documentos que são indispensáveis para você ver a regularidade daquele imóvel, você saber se você não está comprando uma coisa que no final de um mês ou de um ano vai te dar algum problema, se você vai ter uma hipótese de fraude à execução, e às vezes você até paga pelo imóvel, paga um valor caro, e você acaba perdendo esse imóvel também por isso. Então, a auditoria imobiliária é uma coisa que a gente costuma sempre indicar para os clientes, e que é muito, muito importante, porque reduz os riscos. Uma coisa é você comprar um imóvel sabendo que você tem um risco de repente, você lá na frente perdê-lo, ou de você comprou um imóvel em leilão e você vai precisar ingressar com uma ação para tirar alguém que está lá no imóvel e que não quer sair. É diferente você comprar sabendo disso, de você comprar um imóvel achando que você vai se mudar no dia seguinte, e quando você vai se mudar, você descobre que não é bem assim. Então, é muito importante essa análise, principalmente quando você compra imóvel na planta no Brasil, porque a gente já teve diversos casos, tem casos históricos, né, como o caso da Encol, né, o caso lá do Palace que caiu, né, é muito importante que a gente sempre analise toda a documentação, a certidão de ônus reais e todo o histórico do imóvel e também de quem está vendendo, que é muito importante, porque às vezes a pessoa está te vendendo, mas por alguma questão de fraude, ela está dilapidando o patrimônio. Então é muito importante que você tenha essa dupla análise, tanto dos documentos do vendedor, né, quanto dos documentos do imóvel. É verdade. Se o imóvel, eu costumo falar, né? Se o imóvel ele estiver sendo vendido por um preço muito barato, desconfie, porque aí tem com certeza algum problema. Doutor, tem uma perguntinha aqui do Pedro Paulo, ele faz a seguinte pergunta: esses juros serão resolvidos em uma ação de pequenas causas? Olha, isso eu não recomendo que você ingresse com esse tipo de ação em juizados especiais, né? Pelo seguinte, o juizado especial, primeiro que não seria cabível porque vai precisar de perícia, então eu já não recomendaria por isso. Em 99% dos casos, o juiz ele vai nomear um perito e você vai precisar de uma perícia técnica, uma perícia aprofundada. Então, só por isso não caberia essa revisão no juizado especial, tá? Agora, eu tenho uma posição com relação aos juizados de que realmente é para causas de menor complexidade. Até essas demandas que envolvem direito imobiliário, que tem um valor elevado, e que você está discutindo um bem, um imóvel que, poxa, às vezes é a casa onde você mora com a sua família, eu não recomendo que se use esse procedimento. Acho que você entrar com um procedimento comum, um procedimento especial na vara civil, é o mais correto, porque às vezes esse processo vai precisar de algum procedimento mais apurado. Muito bom, doutor. Maravilha, perfeita a sua recomendação. Esse é o doutor Tiago Lessa. Quem precisar também na área imobiliária é só procurá-lo, porque ele é fera. Vamos voltar. Ana. Oi, doutor. Vamos falar um pouquinho mais, né, sobre essa questão aí de direito imobiliário, porque é um tema muito importante, principalmente agora nesse momento de pandemia. A gente sabe que muitos financiamentos foram interrompidos, né? Justamente por conta dessa situação em que muitas pessoas não estão tendo como pagar esse financiamento. No entanto, os juros subiu. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa situação e o que essa pessoa poderia fazer, ou se há alguma possibilidade de fazer, até no momento de uma não informação. Ela não foi informada mediante a esses juros, a essa cobrança. O que ela pode fazer nesse caso? Suzana, na época a gente está vivendo uma época de pandemia e tudo é muito novo, né? Então, assim, a jurisprudência, os juristas, os advogados, os juízes, está todo mundo entendendo melhor o que está acontecendo e tentando, dentro do que a gente tem de justo, né, aplicar a lei. Então, se você tem um financiamento imobiliário e está passando por uma dificuldade para pagamento, os bancos no país, eles até dizem, né, que eles estão isentando do pagamento, mas são poucos os bancos que fazem isso. Geralmente a Caixa e o Banco do Brasil. Os bancos privados,
eles, infelizmente, eles fazem as propagandas, mas não cumprem muito com o que eles falam. A gente tem até isso muito presente no escritório, a gente vê muito isso. Então, é comum, tá, que as pessoas se vejam em situação de um desemprego, né, em função da pandemia, e eu particularmente entendo, e a gente está pleiteando isso em alguns processos, que nessas situações realmente de a pessoa perdeu o emprego em função da pandemia, teve uma queda acentuada da sua renda em função da pandemia, que esses contratos de financiamento, eles devam ser renegociados, eles não devem ser simplesmente rescindidos. Como eu falei anteriormente até sobre a alienação fiduciária, o grande problema que a gente tem é que esses contratos de financiamento imobiliário, eles são geralmente alienações fiduciárias. Então, a propriedade, ela é que a gente chama de propriedade resolúvel. Você faz o financiamento, mas o imóvel ele não é seu ainda, né? Ele só vai ser seu quando você quitar o financiamento. E se você não quitar o financiamento, esse imóvel ele já está até no nome. Eu não estou sendo muito técnico, né? Mas é mais para as pessoas entenderem. Esse financiamento ele já está no nome da instituição financeira. Então, para ela só precisa fazer um leilão e te tira do imóvel. Então fica muito cômodo para a instituição financeira. A gente precisa readequar essa situação à situação que a gente vive atual de pandemia. Ninguém esperava que do nada a gente fosse viver uma situação econômica como a gente está vivendo. Então, realmente, eu acredito que você comprovando que teve uma perda, né, a gente sempre fala isso, a gente precisa sempre ter boa fé, a gente não pode chegar qualquer pessoa e alegar que não vai pagar o financiamento, né? A gente tem que examinar cada caso. Se a pessoa realmente teve uma queda na sua renda, teve uma situação de perda, né, muito grande, a gente acredita que esse seja um caminho. Se as instituições financeiras, como essas que eu falei, geralmente as instituições privadas, elas não aceitam isso, aí o caminho realmente seria a judicialização. Você precisaria ingressar com uma ação, também seria uma ação revisional, para você rever não só os juros abusivos, né, você pode rever também até mesmo o contrato. Fera, doutor Thiago Lessa, doutor, vamos trabalhar junto, hein? Tô vendo que nós vamos trabalhar junto, porque esse advogado é bom demais. Vamos voltar a falar com o doutor Inácio Esteves. Doutor, o senhor poderia fazer as suas considerações finais, por favor? Posso sim, Suzana. Eu queria primeiro agradecer aí a oportunidade que vocês estão dando para a gente de esclarecer um tema que é tão relevante, que nesse momento de economia, né, em recessão, acho que é fundamental a gente passar para as pessoas o direito que elas têm e a forma como elas podem instrumentalizar isso, né, e fazer valer o seu direito. Não adianta também a gente ter um monte de direito e não conseguir fazer valer nada. Então, eu queria agradecer, acho que o programa ele presta essa função social muito grande, e essa também é a função do advogado. A gente tem que prestar essa assessoria realmente para a sociedade em geral. Agradeço a oportunidade mais uma vez e dizer que qualquer dúvida aí, estamos dispostos peço que as pessoas entrem em contato no nosso site. O site do nosso escritório é Lessa com 2 S's, né, lessaadv.com.br, lessaadv.com.br. Lá vocês podem mandar as dúvidas, entrar em contato com a gente, tem os nossos telefones, redes sociais, e principalmente mandar as dúvidas, que a gente costuma responder muito as dúvidas pelo site. A gente responde, às vezes entra em contato, e às vezes a gente até ajuda alguém, consegue esclarecer mais algum tema. Perfeito, doutor. Eu